Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais malucas e misteriosas da aviação, o pouso impossível do voo 914H da Pan Am. Pensa comigo, será que é possível um avião de passageiros num voo super rotineiro simplesmente sumir do mapa? E o mais bizarro não é nem o desaparecimento, é o avião reaparecer, 37 anos depois. E o pessoal a bordo? Bom, eles não envelheceram nem um diazinho. A história é essa. Vamos desvendar juntos esse mistério. Então, para a gente entender tudo, precisamos voltar no tempo. Imagina um dia que tinha tudo para ser normal, mas que de repente virou um dos maiores enigmas da história da aviação. Beleza? Olha só o cenário. Voo 914 da Pan Am decolando de Nova York. Um voo comum, destino a Miami. A galera a bordo devia estar pensando nas férias, na praia. E aí, no meio do caminho do mais absoluto nada, puf, o avião some. Simplesmente desaparece dos radares. Sem nenhum aviso, sem pedido de ajuda, nada. E o ponto mais pesado é esse. Não era um avião vazio. Tinham 61 pessoas ali, 57 passageiros e 4 tripulantes. De uma hora para outra, foi como se o avião e todo mundo lá dentro tivessem sido apagados da existência. Claro que começaram uma busca gigantesca, né? Vasculharam tudo. A rota passava pelo Oceano Atlântico, então a lógica era, caiu no mar. Só que não acharam nada, absolutamente nada. Nem um pedacinho do avião, nem um corpo, nada. O caso acabou sendo encerrado, as famílias receberam indenização, mas a pergunta, o que aconteceu, ficou totalmente no ar. E aí, quando a história já parecia ser só mais uma daquelas tragédias sem solução, o roteiro dá um giro que, olha, é de cair o queixo. Agora é aqui que a coisa fica realmente maluca. Olha esse salto no tempo. São quase 4 décadas de diferença. Pensa bem, para o mundo inteiro 37 anos se passaram, mas para o pessoal do voo 914 era como se o tempo estivesse prestes a dar o play de novo. A cena muda para Caracas, na Venezuela. Tem um controlador de tráfego aéreo, um cara chamado Juan de la Corte, trabalhando no turno dele. E, de repente, um ponto que não estava ali antes surge no radar. Logo depois, ele vê um avião se aproximando para pousar, só que era uma aeronave super antiga, um Douglas DC-4, um modelo que ninguém via voando há décadas. Agora segura porque a gente chegou no clímax da história. A conversa, totalmente surreal, entre esse avião perdido no tempo e a torre de controle. A primeira coisa que o piloto fala no rádio já entrega o nível de desespero. Ele só completamente perdido, assustado, confuso. Dá para imaginar o pessoal na torre de controle sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. E essa conversa é o ponto-chave de tudo. O controlador, ou Juan de la Corte, tentando manter a calma, avisa o piloto que ele está a mais de 1.000 quilômetros de distância do destino. Mas o verdadeiro choque vem quando o piloto informa a data programada de chegada. E aí vem a bomba do controlador. Capitão, a data de hoje é 21 de maio de 1992. Dá para ouvir pelo rádio o pânico total dentro do avião, os passageiros gritando no fundo. A equipe de terra já estava se aproximando para ajudar, mas o capitão, completamente desesperado, simplesmente acelera tudo e decola de novo. Uma manobra super perigosa, sem nenhuma autorização. A Força Aérea Venezuelana até manda caças para tentar interceptar o avião, mas não adianta. Igualzinho ao que aconteceu em 1955, o voo 914 some dos radares outra vez. Desaparece no céu como se fosse um fantasma. É uma história de arrepiar, né? Cheia de mistério, mas e se não for real? Pois é, agora a gente vai virar a chave e investigar de onde essa lenda realmente veio. Até esse ponto, a gente tem um caso paranormal perfeito, um roteiro de filme. No entanto, a realidade por trás dessa lenda é, na verdade, bem mais simples e, de certa forma, até mais interessante. E aqui está o pulo do gato. A história toda não veio de um relatório de aviação, nem de uma investigação do governo. Ela nasceu nas páginas de um tabloide famoso por suas histórias fantásticas, o Weekly World News. É muito importante entender o que era o Weekly World News. Ele não era um jornal de notícias factuais, era puro entretenimento. Eles publicavam contos de ficção, meio satíricos, como se fossem notícias reais. A especialidade deles era exatamente criar lendas modernas. E quando a gente olha mais de perto, a história toda desmorona. O próprio tabloide publicou a mesmíssima lenda 3 vezes, e cada vez com detalhes diferentes.
Na primeira versão, por exemplo, o avião sumiu por 30 anos, não 37. E para piorar, eles usaram fotos de dois caras totalmente diferentes para dizer que era um mesmo controlador de voo. São furos gigantes que provam, sem sombra de dúvida, que era tudo ficção. Ok, então, se a história é falsa, por que ela ficou tão famosa e durou tanto tempo? Vamos entender como é que um mito desses é construído. Esse processo é fascinante. Tudo começa com uma ficção, para entreter. Depois as pessoas compartilham a história, mas esquecem de falar a fonte original, o tabloide. Com o tempo, cada pessoa que reconta a história adiciona um detalhe novo, tipo a história de que o piloto deixou cair um calendário de 1955 na pista. Isso dá uma falsa camada de prova. E pronto, uma notícia falsa se transforma numa lenda urbana que todo mundo acredita. E isso tudo nos leva a uma reflexão final muito atual. A história do voo 914 é um exemplo clássico de como a desinformação pode viajar e evoluir. É um lembrete da importância de sempre verificar as fontes e questionar o que parece extraordinário demais. A grande pergunta que fica é: o que a gente está compartilhando hoje que vai se tornar a lenda urbana de amanhã?